No caso de corrupção no contrato para a construção da fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, agente federal Danilo Balas, nobre deputada Beth Saão, deputado delegado Olim, deputado Alex de Madureira, nobre deputado e líder do governo que nos dá a honra da sua presença hoje, Carlos Pinhatari. Solicito a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que dispensasse a leitura. Regimental a solicitação de Vossa Excelência, fica dispensada a leitura. E pela ordem também, senhor presidente, queria, por gentileza, deixar consignado que eu teria que sair, que tem hoje o policial nota 10, lá no Palácio Bandeirantes, e o governador não atrasa um segundo. Então eu quero chegar lá meio-dia no horário, eu deixaria até de participar aí, agradecer já várias emendas dadas para a base do governo, não deu nada para o PT, olha a cara dela como ela está brava. Então queria agradecer já de antemão, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado. Você me paga. Você é o culpado. Nós já temos aqui. Isso é ordinário. Eu pedi para o secretário Herman para já tomar assento aqui, ele já está presente, depois a gente já faz as honras da casa. Mas agradecer a sua presença aqui. O clima está bom, né? Está todo mundo em paz. Fique à vontade, por favor. Eu vou dar sequência aqui, até porque o nobre deputado Olim, por gentileza, só temos um requerimento, precisamos da votação do senhor. Então, nós já fazemos e liberamos o senhor para ir lá no policial nota 10. Há sobre a mesa um ofício do nobre deputado César, que registra sua ausência em vista que o nobre deputado encontra-se fora da casa tratando de assuntos parlamentares. Temos aqui na pauta o item 1, que é um requerimento de número 31 da nobre deputada Beth Saão, datada de 13 de agosto, que solicita seja convidado o senhor Roberto Vilela, da empresa RV Imola Transportes e Logística Limitada, para prestar informações sobre os contratos e aditivos celebrados entre a FURP e a referida empresa, que o Tribunal de Contas julgou irregulares. Em discussão, não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigado, nobre deputado Olim. Dando sequência aqui, é com muito prazer que recebemos na casa, mais uma vez, e aqui na CPI, o senhor secretário de Saúde do Estado de São Paulo, doutor José Henrique Guerma, que vem à casa logo de manhã. Acho que é o secretário de Saúde que mais tem comparecido à Assembleia Legislativa. Eu estou aqui há 24 anos, nunca vi o secretário de Saúde tão presente aqui na casa, na Comissão de Saúde, liberação de recursos, dando satisfação aos senhores deputados, né? Então, quero agradecer muito a sua presença, obrigado, secretário, mais uma vez aqui na CPI da FURP. O senhor sabe que essa CPI foi formada com a preocupação da distribuição dos remédios, uma rejeição de contas da FURP pelo Tribunal de Contas por falta de pagamento, quebra de ordem cronológica de pagamento, aquele problema que houve uma delação premiada por membros da Camargo Correia sobre integrantes do governo para pagamento de um reequilíbrio econômico financeiro, e a PPP, que é uma preocupação que existe. Então, sei que eu vou passar a palavra à Vossa Senhoria para que pudesse, no tempo que achar importante, falar sobre a FURP. Depois eu vou abrir a palavra, a inscrição aos senhores deputados, para que possa fazer o questionamento ao senhor. Mas desde já agradeço a sua presença. Lhe falava agora de manhã, o senhor está aí com 8 meses de governo, tomando pé da situação. Todos os fatos foram de outros governos, mas a solução dos problemas que aí estão cabe ao senhor. Vamos passar a palavra a Vossa Senhoria, agradecendo muito a presença e da sua equipe também,
para que o senhor faça a explanação o tempo que julgar necessário. E mais uma vez agradecer a presença do deputado Carlos Pinhatari, aqui, líder do governo. Passo a palavra a Vossa Senhoria. Ok, muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Edmir e nossa secretaria está sempre portas abertas, à disposição. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que a gente busca uma transparência em todos os assuntos, sempre procurando tratar com a maior, de novo, transparência e para que a gente possa, ao final das contas, atender aquele que é o nosso cliente final, que é o paciente, que é o cidadão brasileiro, paulistano, e para isso que a Secretaria está ali presente. Entre as diversas entidades que a Secretaria tem, existe a FURP. A FURP é uma empresa já quase 50 anos aproximadamente, que está com a incumbência da produção de medicamentos, né? Essa é a finalidade da existência da FURP. Nós iniciamos o mandato e fomos apresentados a todas as instituições e entidades da Secretaria, entre elas a própria FURP, quando estava lá o superintendente, o senhor Durval de Moraes. Junto com ele, eu tomei conhecimento eu falando assim em palavras mais abrangentes, né, da situação da entidade do ponto de vista de muito pouca produção e baixa produtividade, né. Era além da baixa produção, muito mais grave a baixa produtividade que vinha como resultado da própria entidade em si, tanto de gestão, quanto de condições e quanto de mercado, vamos chamar desta maneira. Tomamos conhecimento da existência da segunda fábrica, fica em Américo Brasiliense, essa bem mais nova, vamos dizer assim, né? Tem aproximadamente uns 10 anos, talvez, se tanto, e também tem a mesma situação. Aliás, agravada por um contrato estabelecido entre a Secretaria, que através da CPM, que é a Companhia Paulista de Medicamentos, e da CPP, que é a Companhia Paulista de Parcerias, e de certa forma supervisiona essa situação, e a elaboração de PPPs. E junto com essa PPP, a situação é mais grave ainda. E além da baixa produtividade, além da baixa produção, gerava e gera até hoje uma dívida para a Secretaria, já da ordem de quase 100 milhões de reais. Nesse sentido, nós substituímos a superintendência, trouxemos o Afonso Celso para ser o superintendente, ele já conversou com vocês aqui. E instituímos uma sindicância. A sindicância tinha por objetivo entender de uma forma numérica e de uma forma esclarecedora tudo isso que eu coloquei para vocês, que me apareceu a grossos números, vamos dizer assim, a grossos números, né? Então, agora, detalhadamente. Além disso, estabeleceu-se também, em função da própria Américo Brasiliense, a fábrica de Américo Brasiliense, uma segunda sindicância em função de trazer um órgão de auditoria, que é a FIPECAP, eu sempre
me perco nesse nome, FIPECAF, acho que é isso, no sentido dela fazer, então... Como chama esse órgão de auditoria? FIPECAF é um órgão do governo, é uma empresa do governo que faz consultoria e auditoria às empresas. Estamos, então, aguardando esses relatórios finais das duas, tanto da auditoria interna, da sindicância interna, não é nem só uma auditoria, né? E esta que foi contratada com o objetivo de entender o contrato e a construção o contrato da PPP e a construção relacionada ao Américo Brasiliense. Então nós estamos aguardando isso para tomar as providências que isso venha como resultado de um estudo já de 4 meses, talvez, já temos isso em andamento, e aí vamos ver o que temos que fazer. E o que tiver que ser feito, voltando àquela minha frase de transparência, será feito. Nós temos que atender, por último, e não digo por último, assim, por fim, né, o nosso cliente final, que é o paciente. Acho que eram essas minhas considerações iniciais e estou disposto aí, estou aqui às ordens para responder seus questionamentos. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida. Muito obrigado, secretário. Quero registrar a presença também do atual superintendente da FURP aqui. Sim, o Afonso está aqui. O Afonso e toda a equipe da secretaria e da FURP que estão acompanhando aqui o secretário. Então, passo aqui pela ordem de inscrição a nobre deputada Beth Saão, que fará os seus questionamentos ao senhor secretário. Primeiramente, cumprimentar mais uma vez o senhor secretário de Saúde, o doutor José Henrique, ele que é da Grande Catanduva, é oriundo lá da Grande Catanduva. A indicação foi sua, Beth? Pois é, claro. Por que não? Né? Sim. O que o Carlão está resmungando lá atrás? Não ouvi, Beth. O que está resmungando lá atrás? Ele... Bem, desculpa as brincadeiras, viu? Não, de jeito nenhum. Mas agradecer a sua presença aqui. E o senhor sabe que a gente está aí nessa condução da CPI já há alguns meses. E eu queria fazer alguns questionamentos para o senhor. Não sei se todos o senhor terá condição de respondê-los, mas de qualquer modo vamos às perguntas. A primeira delas é que providências estão sendo adotadas pela Secretaria em relação à execução do contrato com a CPM, o senhor já falou um pouco, de Américo Brasiliense. Existe a sindicância, né, em andamento e para ser feita, para apurar eventuais irregularidades que possam, porventura, existir nesse contrato. E também a gente queria saber como estão sendo feitos os repasses de recursos à FURP e a requisição de medicamentos. Como é que a Secretaria está trabalhando nesse sentido? Eu prefiro fazer, acho que todas as minhas questões, né, presidente, e depois ele responde. Eu não sei como o senhor prefere. Ok, não, tá bom. Pode ser? Pode. Se alguma providência está sendo adotada em conjunto com a FURP, para a redução do custo de medicamentos pela CPM. E em relação à forma de registro dos medicamentos junto à Anvisa também. Como é que isso está sendo tratado? Porque me parece que é um protocolo muito demorado esse, que acaba prejudicando o fornecimento e a produção desses medicamentos. Se existe no âmbito da Secretaria sindicância visando apurar se já existe irregularidade na decisão da FURP de não recorrer judicialmente e reconhecer a dívida com o consórcio liderado pela Camargo Correia. Porque a gente ouviu aqui muitas pessoas que disseram que, ontem mesmo nós tivemos aqui doutor Flávio, né? Flávio, e ele disse que não, que passou por alguns departamentos, foi com autorizo para o pagamento e foi feito o pagamento. E o senhor sabe que isso gerou pagamento de
25 milhões de reais, segundo palavras deles mesmo ontem. A gente achou que era 22, mas ele corrigiu. Ele falou que era mais ainda, que era 25. Ontem ele nos disse isso. Esse foi apurado o responsável pela demora no repasse dos recursos financeiros à FURP, necessários à aquisição das cartas de crédito para aquisição dos equipamentos que causaram um atraso na obra e o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio. A CPM tem condições de produzir os medicamentos que necessita a Secretaria de Saúde e que não estão contemplados na cesta de produtos constante do contrato? E a negociação dos preços para aquisição de novos medicamentos, cesta suplementar, aplica um desconto sobre o valor de mercado desses medicamentos, na medida em que são adicionais e não integravam a lista de medicamentos constantes da cesta? Quer dizer, há essa aplicação? E porque a gente, nas visitas que a gente fez, tanto na FURP aqui, mas sobretudo na de Américo Brasiliense, que é um dos objetos da nossa CPI, eles dizem que eles produzem 25% da capacidade produtiva deles, porque não haveria uma ordem de serviço por parte da Secretaria para ampliar essa produção. Então, na verdade, há uma ociosidade nessa relação, nessa parceria, e, por consequência, talvez o contrato inicial não vem sendo cumprido em função, segundo eles, e ontem mesmo o senhor Flávio reafirmou isso, da não ordem de serviço por conta da Secretaria de Saúde, por parte da Secretaria de Saúde. E se o senhor participa também da escolha ou das decisões tomadas pelos representantes da Secretaria de Saúde no Conselho Deliberativo da FURP, porque ontem também ele disse que ele era um mero cumpridor de ordens ali, que ele não tinha decisão nenhuma, que o poder de decisão dele ficava submetido sempre ao Conselho da Deliberativo da FURP. Inclusive o pagamento dos 25 milhões, ele disse literalmente aqui ontem que ele o fez porque o Conselho Deliberativo autorizou ele a fazer. Então, a gente queria saber até que ponto esse papel do Conselho quer dizer, quem manda em tudo é o Conselho, como é que são as escolhas desses conselheiros, qual é o critério que é utilizado para isso. Enfim, se o senhor pudesse nos esclarecer por hora. Por hora são essas perguntas, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente. Então, é o seguinte, primeiro com relação à construção e a questão da compra dos equipamentos, eu não acompanhei. Isso foi realizado 10 anos atrás, tá? Mais ou menos, aproximadamente nesse período. Olhando hoje, o que eu posso dizer é o seguinte, a necessidade de medicamentos que a Secretaria tem e os medicamentos que a FURP produz, eles têm uma intersecção muito baixa. Para que a FURP pudesse atender, digamos assim, limite, 100% das necessidades de medicamentos da Secretaria, ela teria que fazer esta produção. Esta produção teria que ter licenças de produção, são caríssimas, e o custo que estaria embutido nesta produção seria muito mais alto do que é hoje. Com o pouco que ela produz, ela gera um grande prejuízo. Inclusive, na fábrica como eu disse, na fábrica de Américo Brasiliense, a lei de prejuízo gera dívida. Então, seria uma maravilha, vamos dizer assim, que ela pudesse atender todas as necessidades da própria Secretaria. Mas isso elevaria o preço e o custo, que no mercado eu pago 1/3 daquilo que esta produção custaria. Da FURP, não da FURP. CPM. Da FURP, ou da Não, FURP, como dos dois. Dos dois. Dos dois. Ah. Os dois têm a mesma situação. E a PPP, lá em Américo Brasiliense, até mais ainda, mais grave ainda. Mais grave no sentido de gerar dívida. É isso que eu quero dizer do ponto de vista financeiro. Então, por isso, feitas as duas consultorias, se podemos chamar desta sindicância,
Porque a sindicância, além de apurar, ela tem que dar um caminho. Ela não é só uma sindicância e uma auditoria pura e simples, mas nós estamos querendo um caminho. Qual seria o caminho? Então, nesse sentido que nós estamos aguardando, uma deve estar pronta agora até o final desse mês, né? E aí a gente já pode dizer com segurança e com os números mais abertos e com transparência o que nós vamos fazer. Juntando tudo dentro de uma situação desta natureza, não podemos carregar um prejuízo, não podemos carregar uma dívida crescente. Então, o que podemos dizer hoje é que a produção de medicamentos por parte da FURP, ela é uma geradora de prejuízo e de dívidas. Então, nesse sentido, teremos que tomar uma providência sim. Agora, o que a senhora perguntou do Conselho, quem determina o superintendente da FURP é a Secretaria, e que submete a este Conselho que aprova a posteriori também. O mecanismo de gestão deste corporativo do Conselho é extremamente, como é que eu diria, está muito na mão do Conselho. Ele é mais do que um Conselho, ele é um deliberativo. Tá? Ele não é um Conselho que está lá como consultivo para que possa, porque tem farmacêuticos da USP, tem um pessoal, mas eles estão ali para fazer gestão mesmo, entendeu? Então, nesse sentido, nós estamos também dentro dessa sindicância, como é que nós vamos trabalhar? Se haverá necessidade de mudar essa estrutura de conselho e de gestão. Então, é outro ponto, que não tem nada a ver com a questão financeira, mas que um gera o outro. O senhor acha que o senhor está citando que muito certamente está operando a FURP com prejuízos e isso deverá ser corroborado ao final da auditoria? Eu acredito que sim. Pelo que o senhor tudo leva a crer que sim. Sim. Falar sim. A gente já também, aqui pelo que a gente está apurando, nós também acreditamos que sim. Mas o senhor acha que uma das alternativas pode vir a ser a privatização da FURP? Veja, eu acho que a alternativa principal para a Secretaria é o seguinte: se eu tenho se esta situação se consolida dessa forma, como nós estamos antevendo, e a senhora também, a FURP deve parar de produzir remédios. Eu acho que esse é o ponto. O que nós vamos fazer nesse sentido é outro problema, outra providência. Se ela vai ser privatizada, o que nós vamos fazer com relação a uma nova finalidade, enfim. Nós temos lá quase 1.000 funcionários. Exatamente. São funcionários públicos e eles têm a garantia do seu emprego. Sim. A estabilidade. Tem estabilidade, tem tudo. São alguns, tem como eu diria, um percentual bastante acentuado de acima de 60 anos. É uma população, vamos chamar assim, idosa, com este percentual. Nós podemos dizer desta maneira. Então, mais ainda a gente tem que preservar, mais ainda a gente tem que ter esse cuidado, porque não tem como destruir uma estabilidade que foi conquistada por lei. E isso tem que ser respeitado. Claro. E só para... Pela oportunidade, nobre deputada, só para registrar a presença do nobre deputado Tiago Auríquio, na sessão, para constar em ata. A FURP e também a deputada Carla Moranda. Tá. Carla Moranda, o líder do PSDB. A FURP sempre teve um papel importante para suprir as demandas por medicamento na rede pública de saúde, principalmente os municípios. Eu me lembro que quando a gente governava Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde comprava muito da FURP, quer dizer, comprava ou se recebia muito. E isso ajudava muito na distribuição de medicamentos. Hoje, como é que está isso? Quer dizer, o senhor consegue nos dizer que percentual vai para essa redistribuição nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, que vem da FURP e o outro percentual vem
dos laboratórios, a Secretaria licita esses laboratórios, há uma licitação uma compra que como outra funciona. qualquer. Sim. Com licitação e tal. Formação de ata de preço. Ata registro de preço. Isso. E pronto, é assim que funciona, vamos dizer assim, tá? E o percentual hoje é baixo. Nós compramos muito mais no mercado do que produção que vem da FURP para a Secretaria distribuir, entendeu? Ou por distribuição direta. É pequeno. Se ela quiser o valor correto, o Afonso acho que pode. Depois, tudo bem. Ok. Não vai interferir, assim, de mudar qualquer raciocínio, pode ter certeza. Acho que eu respondi suas questões. Não, respondeu. Respondeu. O senhor participa do Conselho? Não participo. Eu perguntei isso também. Desculpa. Não participo. Não. Se dá por satisfeita, não, deputada Bethsão? Eu tenho outra questão, mas eu vou depois esperar a rodada aqui. Aí eu... Tá, ok. Escrito agora na ordem, nome do deputado Alex de Madureira. Obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos, né? Quem não almoçou ainda, como eu. Bom dia ao nosso presidente dessa CPI. Cumprimentar aqui o nosso secretário, José Henrique German Ferreira. Primeiramente, agradecer a presença de Vossa Excelência nesta CPI. E, secretário, tenho acompanhado o excelente trabalho de Vossa Excelência à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nesses 8 meses de início de governo do nosso governador João Dória. E sobre a FURP, objeto dessa CPI, tenho acompanhado os esforços também do nosso querido Afonso, que tem nos atendido de uma forma muito cordial, muito respeitosa e de forma institucional. Tem atendido essa CPI de uma forma institucional. Eu pergunto a Vossa Excelência se existe hoje, por parte da Secretaria de Estado, alguma discussão ou estudo sobre o que fazer para melhorar a FURP. O senhor já respondeu aqui, né? Eu acho que todos nós estamos esperando a finalização desse estudo que está sendo feito interno pela FURP, para que nós possamos até pensar em rumos e essa CPI também possa indicar como norte para que a nossa Secretaria do Estado e o governo do Estado tome como atitudes e ações para que nós vejamos esse problema solucionado. Sobre a Secretaria de Saúde, e quero aqui agradecer o senhor também pelo atendimento a todos os deputados de uma forma muito especial. Todos que nós ouvimos e todos que nós falamos têm se sentido muito atendidos pela Secretaria de Saúde do Estado. A equipe da Secretaria tem feito um trabalho com excelência, né, de uma forma muito profissional. Ao mesmo tempo, nós nos sentimos acarinhados, né, por todos da Secretaria. Eu acho que todos, né? A Beth também tem alguma coisa contra, Beth? Contra o quê? A forma que a Secretaria está tratando os deputados? Eu nunca fui lá. E daí eu estou falando, a Beth me olha assim de um jeito, presidente, que eu falo assim, ela está contra ou ela está a favor? Brincadeiras à parte, mas agradecer. Mas vou. Estou esperando a senhora. Acho que sexta-feira eu tenho uma audiência lá, mas não é com o senhor, não, é com o Dr. Boulos. Tá bom. Já aproveita, passa lá, dá um abraço no secretário também. E todas essas ações, eu sei que nós vamos esperar esse estudo interno que está sendo feito para que nós possamos pensar em ações. E o senhor já disse também aqui que se continuar do jeito que está e nós visualizarmos no futuro que poucas soluções se desenham para que a FURP volte ou venha a ser aquilo que se imaginou que ela seria lá atrás, eu queria que o senhor indicasse alguns pontos os quais o senhor acha que foram os principais fatores que ocasionaram o que aconteceu com a FURP hoje, né? Ela teve um projeto lá atrás, uma ideia, um sonho, que infelizmente com o decorrer dos anos esse sonho não se concretizou, não está se concretizando e nós estamos vendo isso, todos nós. Que o senhor pudesse indicar alguns fatores que o senhor acha que nesse período de tempo aconteceram
para que esse sonho não se realizasse. Obrigado pelas suas considerações, muito pelo respeito que tem conosco. Ele é recíproco e estamos às ordens, e nosso objetivo aqui é fazer, como eu disse desde o começo, fazer um atendimento que leve à satisfação e atender às necessidades dos pacientes. Dentro da sua colocação, de fato, eu acho que se tiver uma possibilidade que a gente possa vir a produzir e oferecer para a Secretaria medicamentos a um preço compatível, não é preço, é custo, a um custo compatível com o preço de mercado, nós iremos fazer todo o esforço nesse sentido. Parece que talvez não aconteça. E não acontecendo, como o principal fator de que levou durante esses 50 anos a chegar nesse ponto que chegou aqui, é o mercado. São as situações de mercado que hoje são totalmente diferentes do que eram antigamente, né? E a produção hoje de medicamentos cai, parece que não, mas cai gradativamente o seu custo, tá? E algumas conversas que tivemos informais, né, já visualizam de que se você conseguisse produzir por esse preço, eu consigo por 10% desse valor, para ter uma ideia. Então, alcançar essa situação de mercado vai ser muito difícil, se tiver que ser feito desta maneira. E esse é o principal motivo, é a mudança que o mercado obteve, e produz, e exerce hoje sobre toda a indústria de medicamentos. Seja de alto custo ou baixo custo, não importa. Faz. Nós visualizamos também, eu posso falar, nós estivemos na fábrica lá e conversamos com funcionários, com diretores, com o pessoal, superintendência e todos. A gente acaba entendendo, infelizmente, o poder público, o governo do Estado, não tem como acompanhar as grandes empresas farmacêuticas. Nós não temos o mesmo poder de investimento que um laboratório, o deputado Carlos César, tem. Um grande laboratório tem. Então, o investimento que eles fazem em novas tecnologias, na produção do medicamento, em novos equipamentos, o Estado não tem como acompanhar isso. O Estado tem outras prioridades que ele precisa cuidar. E ele acaba achando no mercado, Beth, medicamentos mais baratos do que se ele mesmo for produzir. É bem mais barato. Então a gente chegou num ponto que eu sei que o objetivo dessa CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando irregularidades na fábrica, primeiramente na sua construção, que o secretário nem participou disso, né? Mas o que eu vejo hoje é que nós temos que pensar, é lógico, nós estamos investigando algo que inclusive Ministério Público, Polícia, estão investigando também. Existe uma investigação correndo. Eu acho que nós temos que pensar daqui para frente em saídas para a FURP. Tem que pensar no futuro. Não adianta a gente pensar para trás. Nós vamos ficar cavando e não vamos achar uma solução para um problema que é de hoje, não é de lá de trás. Nós temos um problema na mão hoje. O problema hoje é o seguinte: a FURP dá prejuízo para o Estado. O Estado está colocando dinheiro lá e o dinheiro está indo pelo ralo. Não está sendo investido, não tem retorno, não tem eficiência. Então, eu acho que aproveitar a vinda do senhor aqui e dizer que de minha parte, sei que de parte da maioria dos deputados dessa CPI, nós estamos pensando o que fazer para frente. Lógico. Não adianta a gente pensar daqui para trás. Daqui para trás a gente não conserta. O que nós podemos... Dá uma parte? Claro. Depois. É que lembra-se também, vocês todos que estão participando da CPI, que eles disseram aqui que há medicamentos que só a FURP produz hoje.
e que são utilizados pela população. Então, como é que fica, também, aproveitando, né, já que a gente aqui vamos assim, dar uma informatizada, né, como é que fica? Você Mas fecha aí que vende Beto, uma fábrica você até falou, desculpa, você até falou... O setor privado não tem mais interesse, eles mesmos disseram aqui, em produzir essa medicação. Mas você até falou aqui sobre privatização. Numa possível, vamos dizer, nós estamos conjecturando aqui, mas numa possível privatização, você coloca uma cláusula lá que o laboratório que comprar a fábrica e for produzir medicamento lá dentro, fique obrigado a produzir aqueles medicamentos que só a FURP fabricava. Opa, aí você pensou em resolver um problema que nós temos hoje. Se ninguém fabrica porque não tem interesse econômico naquele medicamento, como nós ouvimos lá, são medicamentos que não tem custo, não tem retorno financeiro. Mas que tem retorno e tem necessidade para a população. Né? Então, que numa possível privatização, se coloca uma cláusula nesse contrato, que o laboratório fique obrigado a fabricar aqueles medicamentos que já são fabricados hoje pela FURP. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que começar a pensar essa CPI ela tem um período para terminar, e nós temos que pensar em resolução de problema. O que ficou para trás, eu sei que é importante, tem que ser investigado, tem que ser visto, os responsáveis têm que ser responsabilizados pelos atos, ótimo, eu concordo com isso, acho que esse é um dos objetivos da CPI. Mas nós não podemos fechar os olhos para o problema que nós temos hoje. O Estado está gastando um dinheiro que não poderia gastar. Está indo pelo ralo, literalmente. Por quê? Porque nós estamos gastando com medicamento que nós poderíamos comprar no comércio normal por um valor menor. Nós temos uma fábrica que, infelizmente, é ociosa. Nós temos funcionários que têm sua estabilidade, isso tem que ser respeitado. Tem que achar mecanismos para resolver esse problema. Eu acho que esse tem que ser o papel dessa CPI. Gostaria de ouvir a opinião do senhor quanto a essa discussão que nós fizemos. Quero registrar a presença do nome do deputado Carlos Seller, que faz presente aqui. Passo a palavra ao senhor secretário para as respostas do deputado Alex de Madureira. Sem dúvida, concordo absolutamente em gênero, número e grau. Hoje, o que nos tira o sono é o que nós vamos fazer. Né? O que passou está aí para a gente consertar? Não. Mas para a gente apurar e criar responsabilidades. Agora, fazer com que a situação que existe hoje volte a ser uma situação de mercado, eu vou chamar de mercado porque esse é o problema central da situação, é extremamente difícil. Né? E um investimento de tal ordem que não tem mais cabimento a gente nos dias de hoje fazer. Então, numa eventual privatização, nós temos o quê? É que ter um contrato que proteja as nossas necessidades, que não seja leonino, onde numa possível PPP ou não, a gente consiga então atender sobre responsabilidade de quem fizer o contrato conosco. Porque senão nós vamos ficar do mesmo tamanho. Então não pode. Nós temos que ter uma reformulação, inclusive, do que nós precisamos de necessidade. Ainda bem que são muito poucos medicamentos que hoje a indústria não tem interesse em fazer, entende? Então a gente conseguiria botar num DX de prejuízo aí para quem for, ou sendo este a opção, quem for trabalhar, entende? Dá para fazer isso sem problema nenhum. Mas nós vamos ficar dando volta, nós vamos cair sempre no mesmo problema. Não, e a solução nós temos que ir buscar logo depois que sair uma coisa formal, um relatório formal a respeito da situação financeira e de gestão. Só para finalizar, queria mais uma vez agradecer à Secretaria de Saúde do Estado, a pessoa do nosso secretário José Henrique German. Todos os anos nós realizamos na região do Brás o Outubro Rosa. Nós fazemos ali com a carreta da mamografia. Então, mais uma vez, agradecer o senhor aqui, aproveitar esse momento público, né? Okay. Fazer um agradecimento aqui em nome
da Adebras, em nome dos moradores e dos frequentadores ali da região do Brás, e todos os anos, e esse ano vamos realizar novamente pelo 5º ano seguido, com a ajuda da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Saúde do Estado, também do nosso governo do Estado de São Paulo, e que desse ano, vou dizer para o secretário, foi o mais rápido que nós conseguimos, foi a forma mais rápida e mais tranquila. Em anos anteriores foi um pouco mais difícil. Então, agradecer toda a secretaria aqui, o Eduardo Barbim, também a querida Luciana, pela ajuda que tem nos dado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estando inscrito agora a nobre deputada Carla Morando, líder do PSDB. Bom dia a todos e a todas, deputados aqui presentes. E gostaria de agradecer a ilustre presença aqui do nosso secretário, Dr. German, que vem desempenhando um trabalho brilhante e superando as expectativas do governo. Eu tenho certeza que a saúde está em boas mãos. Dizer que, mais uma vez, nós estamos diante de uma empresa onde é sob a responsabilidade do governo e que não é de alçada do governo, né? O governo não tem que ficar preocupado em desenvolver medicamentos, em fabricar medicamentos, e sim em cuidar da saúde das pessoas e fornecer um medicamento feito por uma empresa que, sim, tem o know-how e todo a cadeia produtiva que acaba fazendo com que a empresa seja uma empresa lucrativa, e não da maneira como hoje a gente encontra aí a FURP. Então, mais uma vez, a gente tem um novo desafio aqui, acredito que deva passar até pela Assembleia mais uma vez, que é extinção de empresas que não são de prioridade do governo. E dizer que eu estou presente sempre aqui e pode contar comigo, sou totalmente favorável a esse plano e, no que for preciso, pode me acionar. E era isso, mais para agradecer e muito parabenizar o trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada. Não, apenas para dizer o seguinte. Eu estou entendendo todo o seu raciocínio, certo? Perfeito. E acho que a gente sempre lamenta muito que o Estado saia de áreas que ele, inclusive, pode ser um balizador, né, de preços, etc. Acho que isso não é bom. Sempre achei a FURP uma empresa importante para a saúde da população, em especial da população de baixa renda. Queria apenas assim que a privatização não fosse o único caminho. Não é? Entendi. Se a gente pudesse também contribuir ao final dessa CPI, eu sou uma das subrelatoras e certamente vou fazer meu relatório buscando outras alternativas, que eu espero que elas existem no transcorrer de tudo aquilo que a gente está apurando e tudo aquilo que a gente está também concluindo ao final de cada oitiva nossa aqui. Mas, e entre isso, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor o seguinte, dá para reformular esse contrato? O contrato foi muito ruim. O senhor disse que para fazer uma nova medicação, o registro, que é muito caro, não interessa ao Estado subsidiar um pouco, pelo menos, para poder manter uma fábrica como essa, que o senhor mesmo disse, e a gente viu lá em Guarulhos 900 e poucos trabalhadores. A gente também saiu de lá com a sensação, e comentamos isso depois, que aquilo estava meio que subutilizado, ao que os nossos olhos puderam ver. Não pela presença aqui do doutor Afonso, que até foi extremamente gentil, veio aqui também, foi bastante dentro das possibilidades dele. Mas é isso que eu queria saber do senhor. Quer dizer, tem outras alternativas que não fosse a simples extinção? Porque a gente luta muito aqui, enquanto oposição, para não extinguir empresas que nós consideramos que prestam serviços importantes para a população. Parte da secretaria não tem nada fechado. É isso que eu posso dizer para a senhora. O que nós vamos fazer é sanear, se por um acaso
e que nós estamos vendo, eu vou repetir novamente, a produção de medicamentos é danosa para o Estado, nós vamos parar com isso. Agora, a questão de como fazer e que caminho tomar é outra situação. E teremos que estudar todas que se apresentarem. E isso eu garanto para a senhora que será feito. Vamos estudar tudo o que for possível, de acordo com aquilo que for mostrado. Não estou fechando de jeito nenhum numa privatização. O que eu estou fechando aqui, de certa forma, é o seguinte: se essa produção não consegue ser revertida, ela para. É isso. Você vai fazer mais uma pergunta, mas você vai fazer um monte de pergunta, né? Então, deixa eu encerrar minha Uns participação 80 e aqui pouco. com o secretário, só pela oportunidade, secretário. Eu não sou uma deputada que fico pedindo audiências, nada. É muito difícil eu solicitar alguma audiência em alguma secretaria, mas a gente está com uma preocupação grande aqui no Estado, que foge um pouco desse objeto, mas aproveitar a sua oportunidade, que é a questão do sarampo. E a gente está um pouco preocupada com isso. Eu vi que houve um crescimento aqui na capital e tem algumas cidades no interior que já está pipocando também alguns casos. Inclusive lá na nossa região, Fernandópolis. Fernandópolis é uma cidade que... E eu queria saber do senhor como é que está, se está com disponibilização de vacina, se vocês estão com alguma medida emergencial que vocês estão pensando já estão adotando, como é que está esse resultado, as campanhas, talvez, de orientação educativas, etc. Desde que começou, a primeira consideração que eu tenho que fazer é o seguinte: ela não é um problema nosso, ela é um problema mundial. Hoje existe um aumento do número de casos no mundo inteiro. Até estava vendo anteontem que ela subiu neste ano, no mundo todo, mais do que qualquer outro ano, desde não sei quando, assim, há muito tempo atrás. Mais de 10 anos. Bom, então, isso não é um problema isolado do Brasil, nem de São Paulo. Agora, elas entraram aqui, elas vieram de fora, né? Principalmente da Europa, né? E aí, a contaminação do sarampo ela é muito rápida, cada um contamina 18, então isso traz um aumento rápido, né? A única solução é a vacinação. E a vacinação, conforme se estabelece pela faixa etária o que está acontecendo, é que você vacina. Então, para isso ficou determinado que são as crianças até 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano, e os jovens adultos entre 15 e 29. Por quê? Porque é aí que está a incidência maior. Primeiro porque são os recém-nascidos, né? E o segundo, porque contando 30 anos atrás, 25 anos atrás, pode ter tido algum problema de vacinação, que não quiseram vacinar, estava iniciando essa onda de não vacinação, então isso veio agora aparecer, vamos dizer assim, com mais forte ainda, né? E os que estão acima disso, provavelmente tiveram a doença, né? E estão imunizados, vamos chamar, naturalmente, né? Inclusive nós aqui presentes, né? Então, acho que quase todos nós aqui passamos por isso. Agora, a campanha que nós fizemos, que se encerra dia 16, em 15 cidades. Por que 15 cidades? Porque são essas cidades que têm maior incidência de casos, sendo em primeiro lugar a capital. Hoje, no dia de hoje, nós temos 1.300 casos confirmados, sendo 900 em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, nós solicitamos a presença dos 15 secretários de saúde, né, dessa cidade, e fizemos um plano junto com eles, e eles passaram, então, porque quem executa a vacinação é o município. E tem feito um ótimo trabalho, né? Não temos falta de vacina, tá? Até o dia 16, provavelmente nós vamos ter vacinado mais de 5 milhões de pessoas, né, nesse conglomerado. E
E aí agora é uma questão de observar o comportamento da curva, crescimento. Se a curva de crescimento começar a fazer uma estabilidade assim, é porque ela vai estabilizar. Se ela estiver nesse sentido, então ela vai aumentar. Por enquanto, ela está meio reta, assim, né? Uma curva que sobe dentro de uma certa frequência. E a vacinação em cima. Tem sido feitos os bloqueios. O que é o bloqueio? Apareceu um caso num dado local, a prefeitura vai lá e faz a vacinação daquele ambiente, vamos chamar assim. Todas as pessoas que estão ali. Ali não depende se tem 15 anos, se tem 30, todo mundo entra nessa história, entendeu? Isso se chama bloqueio. E em seguida vem a varredura, que seria assim, a quadra, vamos dizer, se podemos colocar como exemplo. Então, se aparece algum outro caso na quadra, então faz o bloqueio ali e varre a quadra, vamos dizer assim. Então tem essas duas situações de campanha. Ainda não dá para dizer se ela vai terminar ou continuar mais um tempo. Bem, uma deputada inscritos, então vou fazer alguns questionamentos para o secretário aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença. Atualmente, o senhor tem os números? Se o senhor não tiver, depois o senhor encaminha para cá. O senhor não é obrigado a ter tudo aqui, todas as informações sobre a FURP. Afinal, a FURP é um dos problemas que o senhor tem para fazer a gestão, mas vou deixar registrado aqui. A assessoria depois encaminha para a gente, se o senhor não souber. Atualmente, a FURP responde por quantos % dos remédios distribuídos pelo governo do Estado? E qual é o peso da fundação nessa rede? E qual o peso da fundação nessa rede de remédios? Né? E os comprados no mercado privado responde por quantos por cento, para a gente ter uma avaliação aqui. O senhor não deve ter esses números hoje aqui, o senhor encaminha quando possível, por gentileza. Né? Quanto à distribuição de remédios, que é algo que nos preocupa também, lógico, a gente tem visto que os senhores, o governo do Estado, tem despendido milhões de reais por dia, bilhões de reais nos últimos anos, né? 2 bilhões e 800 milhões de reais entre 2016, 17, 18, 2019, já foram 270 milhões de reais. E isso impacta muito o orçamento dos senhores, né? Quais as providências que o governo do Estado pode tomar? Porque parte desses medicamentos, quem repassa deveria ser o governo federal, pela informação que temos, né? O Estado de São Paulo já entrou com alguma ação contra o governo federal quanto a isso? Porque a gente se coloca no lugar de um juiz, o senhor é médico, sabe disso. Tenho que resolver o problema do paciente. Mas o dinheiro que eu tenho é esse. Se eu atendo esse, eu deixo de atender tantos outros. Remédio de alto impacto, não é isso, deputada Beth? O que o Estado vai fazer com isso? Qual é o planejamento que os senhores têm? O que os senhores têm pensado nisso para melhorar a distribuição, aumentar a distribuição, fazer chegar remédio às pessoas? E quanto ao remédio de alto custo, as providências estão sendo tomadas? Eu vou focar em alto custo. Okay. Nós temos 290 medicamentos de alto custo que são distribuídos nas farmácias de alto custo, vamos chamar assim. Não é esse o nome, né? Mas é esse que a gente se entende. Então, desses medicamentos, quando nós começamos a gestão, estava numa situação preocupante e, não diria fora de controle, mas numa situação de preocupação, tanto do ponto de vista do que tínhamos provenientes do governo federal, quanto da própria secretaria. Porque desses 290, uma parte um pouco maior é do Ministério da Saúde, que é a metade, e a outra parte é da própria secretaria. No dia de hoje, eu trouxe até os números aqui, desses 290, 20 estão fora das farmácias, né? Desses 20,
8 são relacionados ao Ministério da Saúde, sendo que desses 8, um tem impacto. O que quer dizer ter impacto? Na hora que ele falta, ele causa uma situação preocupante com o paciente. Na Secretaria de Estado, nós temos 12. Desses 12, 5 já estão comprados. E isso é algo dinâmico, né? Então, hoje eu digo que tem 20, depois da manhã pode ter 22, 18, 14, né? Então, desses nossos 12, 5 já foram comprados e estão em processo de entrega. E 7 não foram comprados porque não deu certo a concorrência, chama-se fracasso, e assim por diante. Nenhum tem impacto. Ele é de alto custo, mas ele não tem um impacto de perigo na falta dele. Então, como é que nós melhoramos isso, né? Primeiro, ficando em cima, né? Uma gestão participativa, chamamos todos, vamos, todo dia 1º, a gente, 7 horas da manhã, está lá na farmácia do Maria Zélia, que é uma das farmácias mais importantes, essas de alto custo, são 17 no estado, e temos também ido agora para a Vila Mariana, que é outra farmácia desse tipo, né? Por outro lado, uma nova diretoria de compras dentro da Coordenadoria de Atenção Farmacêutica, né? E essa nova diretoria de compras, então, tem ficado com esta incumbência assim, de manter esse estoque sempre o mais baixo de falta possível, né? E com isso a gente conseguiu chegar nesse ponto. Com relação aos medicamentos do Ministério, só voltando um pouco, e agora nós vamos, e falando para vocês, vamos informatizar a consulta que o paciente faz a respeito do seu medicamento. Então, eu vou no Maria Zélia. Eu sou um paciente que busco isso no Maria Zélia. Todo mês eu vou lá, no dia 1º, e pego para o mês inteiro. Eu poderia ir depois, mas eu não confio no sistema, então eu vou no dia 1º. Então, agora, eu vou ser cadastrado via um app, né? App. Então, eu vou ser cadastrado. Quais são os medicamentos que eu busco todo mês, com que frequência, como funciona. Feito isso, eu posso consultar a cada minuto como está o estoque. E aí eu posso programar. Aliás, eu sou programado para ir num dia e diluir isso ao longo do mês. Porque é no dia 1º que tem as filas, né? Porque vai todo mundo no mesmo dia, né? Em qualquer dessas farmácias, né? Outra coisa, a gente fez também uma certa descentralização. Dentro no ABC, no Hospital Mário Covas, tinha lá uma distribuição para todo o ABC. Então, nós já tiramos a de São Bernardo, foi para o Poupa Tempo de São Bernardo. Próximo a sair agora no final do mês é São Caetano, que vai para um Poupa Tempo de São Caetano. E assim sucessivamente, vamos esvaziando um pouco o Mário Covas, que era uma loucura de gente, indo lá todo mês, ali o mês inteiro. Então, com essas providências de tecnologia, a gente vai conseguir melhorar o fluxo de distribuição dos medicamentos de alto custo. O que nós procuramos ao final da história é diminuir a judicialização. Porque o pecado que existe aí é a judicialização, que é a entrada lateral do paciente na porta lateral do sistema. Ele não entra pela porta da frente. Então, e isso é que custa caro. Por quê? Por exemplo, os próprios medicamentos federais, quando estão na judicialização, quem paga é o Tesouro de São Paulo. Tem essa situação aí também que preocupa. Então, nós estamos nos 200 milhões, já foi 1 bi, e acho que até o final desse ano, se dobrar, vamos dizer assim, acho que não vai dobrar,
nós teremos 400, grosso número. O ano passado já foi 600 e já foi 1 bilhão. Então a gente está trabalhando, temos um trabalho intenso com o Ministério Público e construímos junto com eles o acesso a SUS. O acesso a SUS é um sistema que na verdade, procura fazer com que o SUS funcione direito. E dentro desse sistema da judicialização, é isso que ele faz. O próprio Ministério Público é que orienta os seus juízes no sentido de o que deve ser feito. Lógico que com a nossa ajuda. É uma questão técnica, né? Mas a participação do Ministério Público é fundamental para que a gente possa... E aqui a pessoa que eu gostaria de citar é a procuradora Lídia Passos, que é quem coordena esse programa dentro do Ministério Público. E está indo muito bem, já da Secretaria da Saúde. Já passamos também para a Secretaria Municipal e acho que essas quedas que nós obtivemos do valor da judicialização se deve, uma boa parte, a esse programa. E quanto ao governo federal, alguma providência do governo do Estado? É uma interação constante, né? Eu falei que hoje são 8, há 2 dias, há 10, 15 dias eram 2. Então a gente procura ter um relacionamento com a área do governo do Estado, do federal, no sentido de que a gente precisa deles, eles precisam da gente e tem que ter uma interação. Nunca fizemos, pelo menos nesses 8 meses de governo, nenhuma ação do ponto de vista judicial contra o governo federal. Se eu fosse fazer isto, só para ilustrar a resposta, eu faria em outras áreas que não essa. Tá? Mas importantes assim no ponto de vista de atendimento. Muito bem. Secretário, secretaria, nesse estudo que o senhor nos colocou, existe a auditoria, né, contratada para fazer esse estudo sobre a FURP. Existe também uma sindicância que foi aberta. Qual o prazo para término desses, tanto da sindicância quanto... A sindicância até o final do mês. Certo. A auditoria externa, Afonso, você sabe a data? Então está terminando as duas. Primeira semana do mês que vem. Então logo... As duas estão terminando. Então logo tem o resultado, a gente já pede para encaminhar para cá todo o relatório para que a CPI, os membros da CPI tenham conhecimento, né? Secretário, existe algum programa para aumentar ainda o dose certa e ampliação da farmácia dose certa ou não? Sim, veja. A questão de aumentar a dose certa precisa mesmo. A gente vai ter que fazer isso. Nós estamos cada vez mais chegando perto dos municípios, porque é a eles que nós temos que contar na questão do dose certa. Entendeu? Mas isso independe da questão da produção e da entrega. É uma questão de ter um estoque a respeito desse medicamento e passar para eles. Então, aí, nesse sentido, nós temos uma nova logística que está sendo implantada na Secretaria com o objetivo de agilizar exatamente esta distribuição. Estamos tendo bons resultados e agora passamos por uma fase de novo, de informatização. Tá? Melhorar o dado e a informação através... Nós temos uma área de tecnologia digital, que é o que a gente está chamando, e nesse sentido, e de inovação digital, a gente tem feito vários programas. Teledermato em Catanduva. O senhor está fazendo o quê? Eu vou falar já já. Ah, tá. Eu explico para a senhora. Teledermato em Catanduva. Nós temos em Ribeirão Preto o piloto de hora marcada para atendimento de consultas e exames. Aqui
estamos começando no Maria Zélia a questão dos medicamentos e agora vamos iniciar o prontuário, não o prontuário eletrônico, mas uma história clínica do paciente. Ele veio daqui, foi para outro médico, o médico sabe enxergar no celular dele, do paciente, o que aconteceu com ele. Então, esse vai ser um ganho enorme de exames que são pedidos hoje desnecessariamente, e não são poucos. Enfim, e dá uma continuidade do tratamento. Só utilizando como exemplo Catanduva, lá nós estamos fazendo teledermato na região com 18 municípios. Existia ali uma fila de 7.000 pacientes para ir ao dermatologista. Nós pegamos assim em janeiro. E isso é uma grande dificuldade de você levar o dermatologista a determinadas regiões. Né? E olha que é Catanduva. Imagina, você imagina... Então, exatamente. Então lá, 7.000. Né? Então, nesses 18 municípios, 7.000 é a DRS, que a gente chama, que pertence, na verdade, a Rio Preto. Né? Mas dentro desses 18 municípios eram 2.000 casos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós conseguimos gratuitamente uma colaboração do Albert Einstein. Então, o médico da UBS, o clínico, ele não é dermatologista, ele tira uma foto da lesão e esse paciente está cadastrado ali da mesma forma que o outro sistema, e aí ele manda essa foto para o Einstein. O Einstein dá o laudo e devolve para a AME, que é o ambulatório de especialidade, onde tem o dermatologista. E aí eles triam. Esse aqui volta para a UBS para tratamento clínico. Este aqui chama porque vai fazer biópsia. E assim por diante. Tá? E até o final do ano, vamos ver se a gente atinge os 7.000 da DRS. Oi. É bem bom, bem legal. Vamos ter um patrocínio, talvez, da Roche ou qualquer outra empresa aí, para fazer isso conosco. Também. Secretário, vou chegando ao final aqui, mas é rápido. Mas essas informações que o senhor traz são importantes, porque são modificações na gestão de governo que beneficiam diretamente lá o paciente, aquele que necessita. Então, essas informações que o senhor traz aqui para a gente, com certeza vai ter repercussão aqui na casa, a gente recebe com muita alegria. Mas, secretário, o Vormitag, que tem uma denúncia contra ele de propina no Ministério Público, uma delação premiada, os deputados já tomaram conhecimento, ele esteve aqui, disse que foi exonerado pelo secretário Davi Uip, função de discordâncias, algo ficou no ar ali. Mas ele disse aqui para nós, na CPI, e queremos confirmar com o senhor, se o senhor tem conhecimento, ele alega que a Secretaria de Saúde sempre comprou os remédios da parceria público-privada por compra direta, mas que, de uns tempos para cá, já no governo anterior, passou a fazer ata de registro de preço. Então, ele quis demonstrar que a PPP lá de Américo Brasiliense teve um prejuízo, acho eu, as palavras dele, quando a secretaria passou a comprar o remédio através de ata de registro e não se utilizar do contrato que existia com a PPP. Explicando melhor aqui para o senhor. Né? Isso tem sido vantajoso para o governo? Qual a motivação disso? De novo, a história das licenças, né? Então, eu tenho um medicamento novo, por exemplo, e eu coloco em ata de registro de preços. Não, vamos produzir na FURP ou na PPP. Né? Aí esse custo vai subir, entendeu? Muito. Por causa da questão da licença. Então, por isso eu compro no mercado. Essa é a resposta. Economicidade. Né? Não tenha dúvida. Tá. Aí, secretário, o Estado... Essa CPI vai acabar indicando problemas que houveram de corrupção, desvio de recurso, má gestão. Tá. Os subrrelatores e o relator final devem apontar o seu relatório.
Ministério Público já tem lá a delação premiada, deve propor ação probidade, aquilo que normalmente eles fazem lá. Nós estamos tomando conhecimento de tudo isso. Tem que ser. Né? O Estado tem plano de buscar a responsabilização e eventual ressarcimento de prejuízo desses ex-servidores, membros de conselho, funcionários que por lá passaram, a hora... Tem algo em mente? Já Tudo disso? que for apontado nós vamos atrás, pode ter certeza. E, inclusive da própria PPP. E se dentro da questão do... Porque uma dos relatórios que vem diz a respeito da PPP, né? Exato, é fundamental esse relatório. Isso, né? Lógico. Então, se lá diz que o contrato é leonino, ou então se o contrato deve ser encerrado, se for encerrado, ele tem que ter um equilíbrio de contas aí, né? Na hora do encerramento desse. E aquilo que a gente tiver que ir atrás, nós vamos atrás, pode ter certeza. Mas a intenção nossa é essa. Nós temos aqui documentos, Sim. Já que o senhor tocou nesse assunto, era uma das perguntas, que a dívida estimada da FURP com a CPM, pelo registro de medicamentos, é de 60 milhões, eles já estão cobrando a FURP. E mais 40 milhões a diferença de repasse mensal e juros. Ou seja, 100 milhões de reais eles já estão cobrando a FURP por prejuízos com a PPP. Esse estudo que foi contratado também está levando essa questão... Vamos dizer assim, vamos encerrar o contrato? Vamos encerrar. Quem paga para quem? Então essa é a grande divisão e vai ser a discussão que vai ter que haver. Porque... A Secretaria deve para a PPP? Deve. A PPP deve para a Secretaria? Provavelmente. Em que, secretário, que ela poderia dever? Produção de remédio? Eu acho que seria? Nesse sentido, entendeu? Então, a gente precisa ir buscar essas causas, né? Se não houver, é só a Secretaria que deve, então tem que se pagar e está acabado. No caso do encerramento, entendeu? E que é o que parece que pode acontecer. Então, é isso, não tem obrigações de lado a lado, né? Tem que ser cumpridas todas elas. Secretário, o Instituto Butantan dá prejuízo ou lucro para o Estado? Dá lucro. Dá lucro? Porque tem uma receita importante. É aquela velha história, a receita vem do Ministério, né? Mas é uma receita. 2 bilhões vai fechar o ano. Do quê? De venda de vacina para o Ministério, que distribui para o Brasil inteiro. Só da gripe são 60 milhões, existe uma capacidade de produção já de 80 milhões. É o outro plenário. Desculpa. Já tem uma capacidade de produção de 80 milhões e pode dobrar. Dobrar para ver se a gente consegue atingir safra e entre safra. Entendeu? Então, enquanto em um lugar você tem frio, no outro lugar você tem calor. Então, com isso, a gente pode ir atendendo dessa maneira. Temos várias parcerias formadas com empresas para trazer tecnologia para o Brasil, no sentido de medicamentos mais modernos, que são aplicados na área de câncer e vacinas. E esse é vamos dizer assim, o âmbito do Butantan. Okay. Para quem é leigo no assunto, como eu, sou da área, se o Butantan é superavitário e cumpre uma função social importantíssima, a FURP não deixa de ser, porque está lá há 50 anos fazendo seu trabalho. Não tem como então, porque a gente está vendo que caminha econômica e financeiramente dizendo, a FURP não é viável, ponto. Né? Muitas vezes nem só o lucro ou o prejuízo é importante, é uma função social. O governo também é isso. Né? Mas por que então não aproveitar essas fábricas da FURP, se é que é possível, para o Instituto Butantan? As pessoas já chegaram a pensar algo assim? Reaproveitar esses funcionários, reaproveitar a estrutura física? Eu acho que, de certa
forma, nós vamos ter que considerar essa hipótese. Os escopos de trabalho são totalmente diferentes. Né? Vamos dizer assim, os medicamentos que o Butantan trabalha são de outra linhagem, não tem nada a ver. Que são principalmente as vacinas. Né? Daqui a pouco temos a vacina da dengue. Vai ser maravilhoso na hora que ela Mas chegar. ele produz também Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque ainda está em fase de pesquisa. Teste, né? A fase 3 da pesquisa. Ou seja, daqui um ano e meio, Nós teremos. nós provavelmente já podemos, se o estudo acabar direitinho, a gente pode começar a produzir. Infelizmente é assim. Se tiver mais casos, o estudo anda mais rápido. Se tiver menos casos, o estudo demora mais. Infelizmente é isso. Então, deixar essa sugestão, Não que de tenha repente dúvida. o reaproveitamento desses funcionários lá existentes que já têm conhecimento na área, estrutura física. Porque além de que dá receita para a secretaria, vamos dizer assim, o Butantan está em expansão. Né? Isso é importante. Então, ele estando em expansão, ele não deve precisar de alguns recursos que a gente pode buscar. Exatamente, pode. Por isso que eu digo, tem várias possibilidades que a gente vai ter que estudar como solução, né? Depois que nós tivermos. Esse relatório até o. É isso que até o tem que mês fazer, vem. então vamos. Tá bom. Pergunto aos senhores nobres deputados se tem algum questionamento a fazer, alguém quer fazer uso da palavra. Senhor secretário, se quer Eu queria fazer mais agradecer uma colocação. ter vindo aqui, pela forma como fui recebido. Agradeço, estou à disposição. A transparência é um princípio nosso. Estamos sempre dispostos a vir aqui. A próxima, acho que vai ser na próxima 4 em 4 meses que a gente tem que trazer o relatório. Mas virei quantas vezes for preciso. Estou às ordens. Muito obrigado. Secretário, tem duas questões que não diz respeito aqui a essa CPI. Sim. Não vou lembrar, o senhor foi aprovado ontem aqui na Comissão de Saúde, um requerimento de minha autoria, porque eu fui presidente da CPI das OS no mandato passado, que é a avaliação do relatório. Nós pedimos à Secretaria que ela fizesse a avaliação do relatório aprovado aqui pela CPI. Na minha mão. Já tem um retorno para dar para a Não, mas gente? estou estudando. Tá. Porque tem um projeto de lei Isso, por causa disso. que nós precisamos fazer avançar aqui na casa, né? Da melhor forma possível. Ele pode ser aprimorado, os deputados vão aprimorar, foi o que vimos naquela época, mas a gente precisava avançar nisso para dar mais poderes aos senhores da Secretaria, até na fiscalização desses contratos, né? Para fazer mais com menos, Eu me como lembro a gente... do seu alerta. Exato. Não, pode deixar que eu vou ver. Então ele está comigo, eu já comecei, ainda não terminei. Tá. Vamos continuar conversando para a Vamos gente lá. avançar ainda esse ano aqui, né? E agora, em causa própria, né? Não esqueça que nós, na nossa região, temos 2 exames, mas não são cirúrgicos, mas a estrutura existe. Então, de repente, é realocar recursos de Santa Bárbara para Atibaia, para Amparo, e a gente atende melhor os pacientes sem precisar viajar. Um hospital regional que nós... Hã? Falta o hospital regional. Falta o hospital regional, secretário. Nós não temos nada lá. Bragança. Eu me sinto incapacitado como deputado de não ter resolvido essa questão até hoje. E em Bragança. E o Luci Montoro. Nós não temos Luci Montoro lá. A prefeitura tem espaço, sede, Passou tudo agora que por uma for. transformação. E Veio aqui para a secretaria, né? Estamos trabalhando junto com a Célia Leão nesse sentido e chegaremos lá. Senhor presidente, Fechamos os pleitos. Depois não, novo deputado para Carlos. aproveitar, já que Vossa Excelência nos deu essa Abriu, né? liberdade, abriu para falarmos de outros assuntos, só deixar claro aqui para o secretário, agradecer da presença dele, da participação, essa demonstração de otimizar, de modernizar, de fiscalizar, essa esperança, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, que espera isso mesmo, de mais eficiência. Eu penso que é isso o caminho que vai apontar essa CPI. Mas apenas para dizer aqui que nós temos, a minha lista seria tão grande de demandas, que eu tenho uma audiência com o senhor amanhã, e nós estaremos lá pessoalmente, levando algumas demandas de Osasco e também de Sorocaba. Apenas isso. E agradecer mais uma vez a presença e ao presidente pela tolerância. Obrigado. Estaremos lá para receber. Com certeza.
Secretário, eu Oi. pedi uma audiência para o senhor para tratar um assunto específico de uma lei aprovada nessa casa aqui, e depois, por unanimidade, que o governador Geraldo Alckmin vetou. E o compromisso dele não era vetar, mas como o Palácio, pelo menos até então, era o vetador de tudo que a Assembleia faz de boa iniciativa, até por ego de alguns de lá de dentro, pelo menos no governo passado, é um projeto de lei importante que eu queria que o senhor ajudasse a avaliar, para a gente derrubar o veto aqui. Também não faço questão de ser o autor da matéria, que venha de lá para cá. Tem problema. É importante atingir o objetivo, que é o atestado médico e odontológico digital, para acabar com fraudes, otimizar serviço, reduzir custo, diminuir o absenteísmo que existe no poder público. O senhor sabe que tem gente que tira atestado, posto de saúde de manhã, segunda-feira, você chega lá. Eu um dia levei minha esposa a um posto de saúde, logo de manhã, porque eu gosto de ver a rede pública como funciona. E lá de manhã, a atendente já falou: quem é atestado vem para a esquerda. Metade do que estava lá já foi para a esquerda. Desculpa até atrapalhar aqui. Pois eu não, fui ao médico também há umas 2 semanas atrás. Isso no plano de saúde. Né? E ao final da consulta, era meia-noite. Foi o horário que eu consegui ir ao médico. Ele perguntou assim: você quer atestado de quantos dias? Oh, peraí, eu quero atestado? Não, eu preciso saber se eu preciso ficar afastado. Não, o senhor trabalha? Eu falei: trabalho. E muito. Mas o senhor quer atestado de quantos dias? Eu falei: não quero atestado, não preciso não. É a cultura, né? Mas então, tem esse projeto que foi vetado, e a preocupação do governo passado era o custo para implementar isso. Nós temos 200 mil médicos e dentistas no Estado, pela informação que temos aqui na Assembleia. Quer dizer, uma propagandinha lá no site de qualquer medicamento, não sei o quê, paga o custo de tudo isso. Então, eu vou pedir uma audiência ir lá para a gente discutir um pouquinho isso. Também não faço questão de ser autor da matéria, pode vir de lá do governo, que a gente quer tentar equacionar, agilizar, né? Me falaram até, secretário, vou avançar um pouquinho, que haveria uma preocupação. Isso não é ideia minha, viu, secretário? Eu fui buscar no Distrito Federal, porque ideia boa a gente vai copiando, lá já funciona em termos. Não avançou muito, porque corrupção tem em todo lugar e a gente luta para que ela não exista e que ela diminua. Mas isso daria aí para o governo uma avaliação rápida, e através de tecnologia de informação. Pô, se tem alguém com determinadas patologias naquela região com uma certa incidência, pô, já acende uma luz vermelha para os senhores lá, né? Informação. Vive um cruzamento de quem vai para o hospital e quem não vai para o hospital, porque assim hospitais também que muitas vezes fazem guia de internação que não existe, né? Que acontece. Nós já vimos até homem dando à luz, né? Fazendo cesariana, cobrando né? Tem de tudo. Então, levar para que os senhores estudem isso lá. Tá? Quero agradecer muito a sua presença, das senhoras e senhores deputados, da imprensa, agradecer também a presença do procurador da casa, o doutor Cláudio Adolfo Martins Razzi, que se faz presença e acompanha os trabalhos aqui na área jurídica, e agradecer muito ao senhor, o Afonso, toda a sua equipe, e vamos continuar buscando informações para que a gente chegue a essa CPI com resultado importante. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão.